Para a filosofia verdadeira, o problema da paternidade não é simplesmente você falar jargões. Vou apresentar aqui, uma tentativa de fazer reflexões para vocês verem como essas tentativas, elas são apenas tentativas. Falta o embasamento filosófico para poder filosofar. Então eu vou mostrar o videozinho e depois mostro para vocês onde é que o problema enrosca. Tá aqui. É a melhor coisa do mundo. Então, aí que tá. Eu ouço isso de pessoas com olheira, se separando, falando é a melhor coisa ter filho, tomando um tapa na cara da criança. A pessoa sem dormir é a melhor coisa ter filho. Minha filha chorou porque não podia ir embora. Gastei um dinheiro que eu não tava querendo. Onde é que tá a parte boa? Eu digo que talvez não tenha graça. O amor que se tem a um filho não é meritocrático, não obedece ao quanto ele merece o seu amor, mas sim ao quanto ele precisa do seu amor. E o amor paternal não tem a ver com o quanto um filho te faz feliz, e sim o quanto ele precisa de você para ser feliz. Não é meritocrático, não é a lógica da dívida, é uma lógica da dádiva. É a lógica de dar, não de cobrar. A coisa mais bonita da paternidade, da parentalidade, é você justamente se doar. Por um momento você não é o centro do universo. Você nunca vai saber o que é isso, porque o mundo gravita ao seu redor. Não tem nada melhor do que por alguns minutos que seja, você não ter o mundo inteiro gravitando ao seu redor, e sim estar na órbita de alguém, e esse alguém será a coisa que você mais ama no mundo. Então é um exercício sim de anulação do ego. Nossa, que bonito, não é? Olha, encerrou a discussão. Que bonito, que lindo. Mas se você começa a fazer uma reflexão filosófica, você tem que pôr um mínimo de consciência crítica nessa facilidade com que a resposta foi dada. E não precisa começar pela filosofia propriamente dita, pode começar por um elemento mais amplo da cultura, que é a própria literatura. Se o Gregório conhecesse o Machado de Assis, especificamente no conto Pai e Mãe, ele já teria um elemento para uma reflexão um pouco mais ponderada. E aí ele poderia dar mais passos. Pai contra Mãe é exatamente a mostra, de que o amor que o pai tem pela criança e faz com que ele busque leite se contrapõe ao amor que a escrava tem pelo filho e faz com que ela fuja. E estes amores levam a um confronto, uma competição, que não é entre bebês, é uma competição entre pessoas. E a escravidão permite que leve a melhor o caçador de escravos. Lembram deste conto? Então aí não se dá nenhuma anulação de egos, se dá a ideia de que se eu amo o meu, eu não amo o seu. Se eu amo o meu, eu não tenho espaço para amar o seu. Então, o universo de preocupações em relação à paternidade e o amor já ficam mais complexos dentro deste quadro. Já é um patamar filosófico maior. Agora, se você vai para o campo propriamente filosófico, você pode pensar a seguinte coisa: por que é que eu tenho que amar o meu filho e não na mesma proporção a criança do outro? Porque em termos filosóficos, eu teria que pensar a seguinte coisa: a criança do outro pode não ter pai, a criança do outro pode não ter o outro, a criança do outro pode ter um outro que não seja efetivamente o outro para ela. A criança do outro pode estar passando apertos na mão deste outro.
Então, todas as minhas fórmulas explodem. E a questão de se anular o ego, não funciona. Porque se eu tomar as coisas assim, eu vou ter que me pôr na história. Eu vou ter que pôr o eu na história para dar cobertura para a minha criança e dar cobertura para a outra criança. Eu vou ter que me colocar dentro da história social. E nesta hora, não há uma anulação do eu. Pelo contrário, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que militar, eu vou ter que reclamar, eu vou ter que encontrar uma série de formas para que as duas crianças possam viver melhor neste mundo. Quem é que vai ser o protagonista dessa história? Elas? Não, eu. Portanto, o eu vai estar muito mais colocado do que em qualquer outra etapa. Então veja, se eu amo só a minha criança, a projeção no mundo sou eu. Eu é que vou ser o protagonista da história. Se eu amo as duas ou todas, o protagonista novamente se torna quem? Eu. A ideia da responsabilidade não cai para a criança. Você fala, mas a questão não é essa, a questão é a necessidade. É a criança que necessita. Ah, pera lá. Né? A criança necessita, mas à medida que eu tenho que resolver a necessidade dela, a necessidade passa a ser minha, e à medida que eu sou o responsável, esta necessidade passa a ser um motor das ações que levam o meu rosto. Sou eu que vou me projetar no mundo, eu que vou me tornar grande para poder dar coisas grandes para as crianças. Então, ao eu querer me tornar grande, eu vou estar dentro do mundo onde, se eu ceder em relação, né, à projeção do meu ego, talvez eu não consiga levar para as crianças o que eu quero. Então, tanto na fórmula aparentemente egoísta de amar só meus filhos, quanto na fórmula de amar a todas as crianças, quem entra na história é o ego. Não há possibilidade de eu entrar na história abaixando a cabeça. Não há possibilidade de eu entrar na história sem eu me colocar. Não há possibilidade de eu entrar na história me tornando alguém com algum sucesso para que eu possa carregar recursos para as crianças. Então, rapidamente se desfaz essa ideia de que ter filhos é uma condição pela qual, né, eu não estou mais em dívida, mas em dádiva. É uma lógica, não da dívida, mas da dádiva. Ora, quando eu entrar no mundo, eu vou estar me relacionando com os outros em favor das minhas crianças, e portanto eu vou estar na lógica da dívida. Eu vou estar devendo, outros vão estar me devendo, e sou eu que estou lá, não são as crianças. Portanto, ter filhos não é esta maravilha, esta calmaria e esta recepção do Espírito Santo que o Gregório imagina. Ele está projetando um desejo dele, enquanto pai, de ser assim. E está querendo se fazer melhor do que os outros por conta desse desejo. Mas está falando tanto que talvez eu comece a desconfiar que ele ainda não quis refletir deste outro ponto de vista. É nessa hora que é preciso separar. O comediante é comediante, filósofo é filósofo. Quando Leandro Banal, Pondé ou Gregório começam a querer filosofar, parou. Aí é o coach, aí é o sacana, aí é o comediante. Eles devem fazer o serviço deles. Filosofia é melhor a gente deixar a gente aqui, os profissionais. Daqui a pouco a gente volta.